Fogo, tá pegando fogo aqui em Irauçuba, gente. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fé em Deus, tudo na paz. É isso aí, gente. Mais uma aula de física aqui. Nós estamos iniciando aí novo assunto. Agora é fluxo de calor. É por isso que tem fogo aqui hoje na nossa página, certo? Então, gente, é o seguinte, nós vamos iniciar esse novo assunto aqui, fluxo de calor. Já passei as atividades para vocês, as questões estão bem fáceis, basta você pegar lá no livro, fácil de vocês responder as questões, certo? Vamos aqui entender o que é fluxo de calor. Fluxo de calor é a quantidade de calor, eu coloquei aqui, ó. Fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessa um corpo. Fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessa o corpo durante um tempo. Esse corpo ele pode ser um objeto, um ferro, qualquer coisa, qualquer matéria, e o calor ele atravessa. O calor, o fogo, ele é poderoso, ele atravessa o corpo, e essa rapidez com que ele atravessa a gente chama de fluxo de calor. O fluxo de calor, gente, é calculado por duas fórmulas. Duas fórmulas existem aí para você calcular o fluxo de calor. Vamos ver aqui a primeira fórmula. A primeira fórmula ela é formada pelas seguintes letras. A letra φ do alfabeto grego. O alfabeto grego é muito utilizado na física e na matemática. O φ é essa letrazinha aqui bonitinha aqui que vocês estão vendo, é a letra φ. O φ, que é o fluxo de calor, é igual a quantidade de calor, de calorias, dividido pela variação de tempo. Esse T aqui é o tempo, certo, gente? Então, a quantidade de calorias dividido pela variação de tempo, certo? E o que é a quantidade de calorias? Nós vamos batizar essa primeira fórmula aqui de Fiquete. É a fórmula do Fiquete. Por que, professor, Fiquete? Porque ele é formado pela letra Φ, Q e T. Então, nós temos aqui a primeira fórmula chamada de Fiquete, certo? Nós vamos ter aqui um exemplo básico de fluxo de calor. Então, por exemplo, aqui uma parede, aqui um pedaço de uma parede de uma casa aqui, daqui da Irauçuba, que aqui em Irauçuba pega muito fogo, é muito calor. Então você tem uma parede aqui, certo? E do lado aqui você recebe o sol. Esse sol está queimando aqui a parede. Vamos supor uma casa aqui normal, aqui de Irauçuba, isso acontece muito. As casas viradas para o sol, né? Quando a gente fala, elas recebem muito calor. Certo? E esse calor atravessa a parede. E a gente chama isso de fluxo de calor na física. É o que vocês estão estudando hoje. Isso é muito aplicado na indústria e muito importante que vocês saibam o que é fluxo de calor. Então você tem aí, um engenheiro foi lá e calculou durante meio-dia ou 12 horas até as 14 horas. O engenheiro foi lá e calculou e viu que o fluxo de calor era de 1.800 calorias durante esse período de 12 horas até as 14 horas. Vamos calcular o fluxo de calor durante esse período. Qual é o fluxo de calor durante esse tempo? Durante esse tempo, o engenheiro disse que passou aí 1.800 calorias. Vamos ver quanto é que dá isso em fluxo de calor. Vamos aplicar a primeira fórmula do Fiquete. Só que primeiro, para você entender, quando o fluxo de calor ele vai sempre ser dado aqui na unidade de caloria por segundo, certo, gente? Caloria por segundo é a unidade de fluxo de calor. Agora o problema é porque o engenheiro deu aí o tempo em horas. Ele disse que calculou a quantidade de calor que atravessou a parede durante meio-dia ou 12 horas até as 14 horas. Então a gente vai ter que transformar esse tempo aqui em segundos. Primeiro, nós sabemos que de 12 horas até as 14 horas, de 12 para 14 são duas horas, que equivale a 120 minutos. Isso é fácil de entender. Mas eu quero saber, 120 minutos dá quantos segundos? Isso também é fácil de fazer. Por quê? Eu tenho 120 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, como é que eu vou saber quantos segundos dá 120 minutos? É só pegar, multiplicar 120 por 60. Você multiplicando 120 minutos por 60, você tem aí 7.200 segundos. Então, em 2 horas, você tem 7.200 segundos. Agora ficou fácil, professor. É só aplicar a fórmula do Fiquete. Você tem 1.800 calorias dividido pelo período do tempo de 7.200 segundos. Ficou fácil agora. Quanto é esses 1.800 dividido por esses 7.200, professor? Vamos fazer a conta aqui comigo, gente. Ó.
você tem 1.800, não dá para dividir por 7.200, porque, entre aspas, vamos entender que é um número menor do que 7.200. Nós precisamos compensar isso daí. Como é que a gente faz isso? Você acrescenta o zero, certo? Se você acrescenta um zero a 1.800, fica 18.000. Agora sim, 18.000 dá para dividir por 7.200. Como eu acrescentei zero, eu acrescento zero no quociente para compensar, certo? Então fica 0, então 18.000 dividido por 7.200, 0, pronto. Agora, quantas vezes 18.000 cabe em 7.200? Se eu botasse um 3 aqui, não dava, porque ia dar mais de 21.000. 3 vezes 7.200 ia dar mais de 21.000. Então eu tenho que colocar um 2. Um 2. Se eu multiplicar 7.200 por 2, dá 14.400. Vamos ver aqui, então, você bota 2 aqui, 2 vezes 7.200 dá 14.400. Quanto é 18.000 menos 14.400? Aqui é fácil, 0 para 0 é 0, 0 para 0 é 0. 4 para 10, eu coloco aqui uma unidade a mais para compensar aqui o 0. 4 para 10 é 6, vai 1, como a gente fala, né? Como vocês já sabem. 4 para 10 é 6, vai 1, fica 5, 5 para 8, 3, certo? 4 para 10 é 6, vai 1, 4 para 10 é 6, vai 1, 4 e 1, 5, e 5 para 8, 3, certo, gente? Entendeu aí? E 1 para 1, nada, nem coloquei nada aqui porque é um zero à esquerda, deixa para lá. Então 1 para 1, nada, então fica 14.400 para 1.000 e para 18.000 dá 3.600, quer dizer, 18.000 menos 14.400 dá 3.600. 3.600 ainda é pequeno, não dá para dividir por 7.200, então acrescenta um zero aqui, certo? 3.600 dividido por 7.200 cabe exatamente um 5. 5 vezes 7.200 dá 36.000, desculpa, 36.000. Então fica, quando eu acrescentei o zero aqui, fica 36.000. 36.000 dividido por 7.200 dá 5. 5 vezes 7.200 dá 36.000. Para 36.000, nada. Então termina a conta aqui. 1.800 dividido por 7.200 dá 0,25. Então o φ aqui, a quantidade de caloria por segundo é 0,25 calorias por segundo que atravessa lá a parede. Vamos continuar aqui. Você tem a segunda forma. A segunda forma para calcular o fluxo de calor é considerando aí quatro grandezas. Primeiro, a constante de condutividade térmica, que tem lá na tabelazinha na página 34 de vocês, é esse casinho aqui. Ele multiplica a área, certo? Que a gente vai usar sempre em centímetro ao quadrado, mas pode vir também em metro ao quadrado, você vai ter que transformar, deixar sempre em centímetro ao quadrado. E esse tetazinho aqui, gente, essa letrazinha bonitinha aqui, é a letra grega teta. A letra grega teta, ela representa o T na letra grega, equivalente ao T do nosso alfabeto. Mas no grego, essa letra aqui é o T deles lá, é o T utilizado pelos gregos, certo? É a letra teta. Então, teta é igual, representa aí para nós a temperatura e vai ser medida em graus Celsius, certo? Esse Ezinho aqui embaixo na forma é a espessura. A espessura vai ser medida em centímetros, já? Sempre medida em centímetros. Então essa é a segunda forma. Na primeira forma aqui é quando a questão der a quantidade de calorias e o tempo, você usa a forma do Fiquete. Quando a questão der a área, a espessura, a temperatura, você vai usar essa segunda forma aqui, certo, gente? Vamos para frente. Então, o K é a constante de condutividade térmica. Você vai ver o que é essa condutividade térmica, professor? É a capacidade que cada material tem de conduzir o calor, de propagar o calor entre seu próprio corpo. Então, cada material na natureza tem a sua condutividade térmica, tem o seu K, tem a sua constante. Por exemplo, o exemplo aqui é a prata. Tudo que é feito de prata, a condutividade é prata pura, né? Tudo que é feito de prata pura, a condutividade dela é 1. E o ar que nós respiramos, o ar, a condutividade dele é bem menor do que 1, é 0,0000006, certo? 0,00006, certo? Professor, o que é que significa isso aí?
Vamos pegar aqui a prata, a condutividade da prata é 1. Significa que a prata, uma caloria atravessa a prata a cada segundo por centímetro a cada grau Celsius. A cada grau Celsius, então, é passada através da prata uma caloria por segundo por centímetro, certo? Compreenderam aí, gente? Ó, uma caloria por segundo por centímetro a cada grau Celsius. Então, se eu ir aumentando, vai aumentando também. Ó. Então, ó, a prata, ela deixa passar uma caloria por segundo por centímetro por grau Celsius, certo? Então, essa é a forma com que o fluxo do calor atravessa a prata, uma caloria por segundo por centímetro por grau Celsius. É a prata. Agora o ar não, o ar passa bem menos calorias por segundo por centímetro por grau Celsius. Então, assim, o que é que significa isso aqui? Vamos fazer aqui a comparação entre a prata e o ar. Significa, gente, que o ar deixa passar menos calorias, menos calor por segundos do que a prata. Enquanto a prata deixa passar mais calorias por segundos, por centímetro grau Celsius, o ar deixa passar menos. Isso significa que o ar é um isolante, é um ótimo isolante térmico, muito melhor do que a prata. Se você fosse fazer uma casa de paredes de prata ou de ouro, essa casa ela ia ficar muito quente. Então você observa, por exemplo, em países frios, as casas, as residências são feitas de madeira com ocada por dentro. Essa madeira ocada, por que ela é ocada por dentro, professor? Porque fica o ar aí separando as duas paredes e aí deixa a casa mais quente. A madeira ela é bem melhor condutora térmica do que o concreto, por exemplo. Então, em países frios, a preferência é fazer casas de madeira, porque elas aquecem bem melhor do que de concreto, e ainda mais porque eles deixam um oco entre as paredes, e aí isso vai melhorar a condutividade térmica, o isolamento, deixando a casa mais aquecida em países mais frios, né? Países mais desenvolvidos. Vamos para adiante aqui, gente. É isso aí, galera. Ó, antes de eu terminar aqui, eu quero passar para vocês o seguinte. Eu passei o material para vocês. É isso aí. Vamos dar uma olhada como é que está a cara do material de vocês aí, ó. Esse é o material que eu passei para vocês, certo? Você tem aí tipos de troca de calor. Você vai abrir lá na página 32. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Eu baixei. Só para dar uma olhada aqui na cara dele ao todo. Então, ó, são quantas questões? São 18 questões. Poucas questões, certo? Você vai lá abrir o livro na página 32 e começar a responder essa questão aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, aumentar o zoom aqui para nós aqui. Tá aqui o zoom aqui 400, está muito alto, vamos baixar aqui para 300. Zoom 300, é isso aí, pronto, beleza, está melhorando aí. Pronto, a primeira questão aí que é que você tem, abre o livro na página 32 e em seguida complete as lacunas. Você lê o texto na página 32 e responde aí. Está muito fácil, certo? Segunda questão também, você vai abrir na página 22 e aí você vai respondendo, ó, página 33 do livro, leia lá o texto e consiga encontrar a palavra que completa aqui essa frase, certo? É muito fácil. E aí eu apresento para vocês as fórmulas, certo? Explicando cada um o que é que significa cada um dos elementos da fórmula, certo? Que compõe a fórmula, certo? E aí você vai vendo aqui, ó, leia a página 33, aí baseado na leitura que você fizer, e escolha lá quais os materiais mais isolantes térmicos. Eu acabei de dar um exemplo da prata e do ar, né? Então vocês podem olhar lá quais são aqueles materiais que são melhores isolante térmico, certo? E aí também a outra respondendo, não é cálculo também, é só para vocês verem lá, analisarem, pensarem e responder a questão. A sétima também não tem cálculo, só para você ir lá na página 34, ler e responder isso aqui. A oitava questão é exatamente o que nós acabamos de fazer, o exemplo que eu dei lá da parede, ó. Vamos imaginar uma casa aí localizada no Nicídio, distrito de Irauçuba, no Nordeste brasileiro, tem seu muro uma das laterais exposto ao sol. E um dia, durante o intervalo de tempo de 3 horas da tarde ou 15 horas até as 15h30, foi constatado que atravessou essa parede 14.400. Aí eu quero que vocês calculem aí o φ dela, ou o fluxo de calor. Está aqui a fórmula para lembrar vocês. Muito bem.
E assim é fácil. As outras questões também, gente, são todas questões muitas questões sem cálculo, mais de compreensão do assunto. A apostila está muito fácil. Vamos dar uma olhada aqui nessa questão 17. Ó. Uma janela de vidro tem espessura de 8 centímetros e área de 2 metros quadrados. Durante um dia, mediu-se a temperatura da face interna, que era de 25 graus Celsius, e a face externa era de 30 graus Celsius. Lá do lado de fora estava um pouco mais quente, né? Sabendo que o coeficiente do vídeo é 0,92, calcule o fluxo de calor por essa janela. Está aqui a forma que você vai usar, porque foi dada a área da janela, que é 2 metros quadrados, foi dado o coeficiente de condutividade térmica do vidro, que é a janela de vidro, 0,92, e foi dada a espessura da janela, que é de 8 centímetros. E aí você vai completando aqui, ó. Quanto foi que foi dado na questão de espessura? Coloca aqui a área. Vamos transformar 2 metros quadrados em centímetros quadrados, porque eu expliquei para vocês, acabei de explicar para vocês, gente, ó, que esse valor aqui da área vai sempre ser em centímetro quadrado. Se tiver em metro quadrado, tem que transformar. Se um metro quadrado tem 10 mil centímetros quadrados, então 2 metros quadrados tem quantos centímetros quadrados? 20 mil. Você vai multiplicar por 2. 10 vezes 2, 20 mil. Vamos lá, repetindo aqui para vocês, ó, mais devagarzinho. Se um metro quadrado tem 10 mil centímetros quadrados, então 2 metros quadrados vai ter 20 mil centímetros quadrados. Coloquem aí. Veja lá na questão qual era a temperatura final inicial. E aí é só aplicar a fórmula. É só aplicar a fórmula. Ó. Pronto. A fórmula. Φ é igual ao K vezes a área, que multiplica a variação da temperatura pela espessura. Certo? Φ é igual ao K, que é a condutividade térmica, que multiplica a variação, que multiplica a área vezes a variação de temperatura dividido pela espessura. Certo? Quanto é o valor do K? 0,92. Quanto é o valor da área? A gente calculou. É 20 mil centímetros quadrados. A temperatura final é 30 menos 25 dividido por 8. Pronto, termine aí a aplicação da fórmula e ache o valor. E aí, gente, a questão número 18 é praticamente igual à questão número 17, certo? Então pronto, fica aí a dica para vocês, muito fácil de vocês responderem, muito simples, é isso aí. Galera, fé em Deus, estudem, aproveitem aí, gente, o isolamento, é importante vocês dedicar um tempo para vocês pensarem nas questões, isso vai fazer bem a mente de vocês, para vocês não ficarem muito focados nesse isolamento. O estudo vai fazer muito bem para vocês durante esse período, é importante vocês dedicarem tempo a isso. Fé em Deus. Olha aí meus vídeos, certo? Vou deixar aqui no vídeo aqui o link das outras aulas. Quem não assistiu ainda, assistam. E dê um like lá no meu canal, certo? Lá no meu canal. Vai lá no YouTube, dá um like para mim, eu agradeço muito. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.